E o Flamengo amassa o Curitiba aqui no Maracanã pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. 3-0, 2 gols de Samuel Lino e uma assistência também dele para o gol de Pedro. Um baile aqui do Flamengo, só deu Flamengo no jogo. O Flamengo vai a 44 pontos, fica a 4 pontos do Palmeiras, que é o líder, mas o Palmeiras joga na rodada ainda contra a Chapecoense lá em São Paulo. Bom, vamos para o jogo, mas antes de analisar o jogo, vou pedir para você deixar o seu like, para você dar aquela curtida, compartilhar com seus amigos, se inscrever também no nosso canal, que isso fortalece demais o nosso trabalho, beleza? Bom, o jogo começou, o Flamengo logo no início já conseguiu o gol numa saída errada ali do Coxa. O Samuel Lino aproveitou bem, o goleiro estava um pouco fora do gol e ele deslocou ali o Pedro Rangel e bateu para o fundo das redes. 1-0 Flamengo logo aos 6 minutos do primeiro tempo. E aí o Flamengo, que já começou na pressão, conseguiu dominar mais ainda o jogo. O Curitiba, que apesar de ser um time bem organizado pelo técnico Fernando Seabra, não conseguiu agredir o Flamengo de forma nenhuma durante todo o jogo. E o Flamengo logo no início já saiu na frente, dificultou o que já era difícil para o Curitiba. Ficou ainda mais logo depois desse gol no início do jogo, no início do primeiro tempo do Samuel Lino. A partir daí, já na reta final da primeira etapa, o Pedro Rocha deu uma entrada muito boba no Vitão, foi com o pé alto ali, foi solando o zagueiro rubro-negro. O árbitro, a princípio, deu cartão amarelo para ele, mas aí o VAR chamou, o árbitro foi lá no televisor e confirmou a expulsão. E aí a coisa ficou muito ruim para o Curitiba. O Curitiba não conseguia ter a bola, o Flamengo ficou em cima durante o jogo inteiro e terminou assim o primeiro tempo, 1-0, Flamengo em cima do Curitiba. Flamengo com muita pressão, com muito volume de jogo e o Curitiba não conseguia jogar. Bom, já na segunda etapa, esqueci de falar aqui a notícia triste do primeiro tempo. Léo Ortiz sentiu a posterior da coxa e pediu para ser substituído. Pode ser mais uma baixa aí para o técnico Leonardo Jardim. Vamos ver se confirma essa lesão na coxa do Léo Ortiz ou não. Mas o fato é que ele pediu para sair. Saiu muito desolado aqui o zagueiro do Flamengo, com uma lesão na posterior da coxa. Bom, o Leonardo Jardim, que já tinha 10 desfalques aí para esse jogo de hoje, né? O Jorginho por lesão, Arrascaeta, Léo Pereira, Danilo, Lucas Paquetá na seleção brasileira, De La Cruz, Arrascaeta também e o Plata servindo as suas seleções. Ficou ainda pior com essa possível lesão aí do Léo Ortiz, o zagueiro do Flamengo. Bom, na segunda etapa, Curitiba com -1, tentando se fechar ali, tentando achar um gol para tentar arrancar um empate do Flamengo aqui no Maracanã. Não conseguiu. Logo aos 15 minutos da segunda etapa, numa jogada ali rápida pelo Flamengo, que girou a bola de um lado para o outro, o Samuel Lino foi no fundo e cruzou rasteiro para o Pedro empurrar para as redes. O Pedro ampliou aí 2-0 para o Flamengo nessa segunda etapa. E aí foi uma tranquilidade maior ainda para o rubro-negro nesse jogo, que continuava com muito volume, que continuava com muita pressão, assim, agredindo muito o time do Curitiba. E continuou. Já mais para o final da partida, o Samuel Lino, que já estava sentindo um pouquinho a perna, ele consegue uma bola ali pela meia esquerda na entrada da área, ele traz para dentro, tenta dar uma chapada lá no ângulo, a bola desvia no defensor do Curitiba e mata o goleiro Pedro Rangel. Flamengo 3, Curitiba 0, placar final aqui no Maracanã. Uma vitória importantíssima para o Flamengo, que encosta novamente no Palmeiras, que é o líder do campeonato. E o Curitiba estaciona ali na 6ª posição. Lembrando que ainda tem outros jogos para acontecer na rodada. E o Curitiba pode sim perder essa 6ª posição. O Curitiba que tenta alcançar ali o G4. Bom, antes de eu falar um detalhe importantíssimo que teve aqui no Maracanã, uma curiosidade muito legal, vou pedir novamente para você deixar o seu like, para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e, óbvio, se inscrever aqui no Lance TV, que isso é muito importante para a gente. Bom, a curiosidade máxima aqui no dia de hoje aqui no Maracanã, nessa vitória do Flamengo por 3-0, foi a presença do ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Ele que chegou aqui um pouco antes da bola rolar, cerca de 20 minutos antes da bola rolar. Vários jornalistas ali, inclusive o Lance, a gente conseguiu captar as imagens do Jorge Jesus chegando. Ele assistiu o jogo de um dos camarotes aqui pertinho da imprensa. Ele está de férias aqui no Rio de Janeiro e veio prestigiar, veio assistir o ex-clube do coração, né, podemos dizer assim. E aí, torcedor rubro-negro, saudades do Jorge Jesus? O técnico esteve aqui hoje e viu essa apresentação maravilhosa aqui do Flamengo. Antes de eu finalizar esse vídeo, vou pedir novamente para você deixar o seu like, para você se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.
Bom, Flamengo 3, Curitiba 0. Flamengo é o segundo colocado ainda, mas consegue encurtar a distância para o Palmeiras, e que joga amanhã ainda na rodada contra a Chapecoense pela 18ª rodada do Brasileirão.